Agora você vai aprender a criar um efeito bem bonito que simula gotas d'água. Você pode utilizar para criar textos manuais com a ferramenta Brush ou com as fontes que você tem em seu computador. Então eu vou explicar aqui como fazer este efeito, que é até bem simples. Primeiro eu vou criar um fundo, vou criar primeiro, é claro, um novo documento, tamanho de 1024 por 768, resolução Web 72, background branco e clicar em OK. Vou pressionar a tecla F7 para habilitar aqui o meu painel de layers e alterar para o modo full screen. Primeiro eu vou criar um background aqui, faço o reset das cores, né? Ou você pode criar o fundo que você quiser, porque não interfere. É só um exemplo aqui mesmo. Vou lá em Filter, Render Clouds. Agora eu vou dar uma pequena desfocada a este efeito. Filter, Blur, Gaussian Blur. Desfoque aqui de uns 13 pixels, tá bom. Dá um OK. Agora aplicar um ruído, Filter, Noise, Add Noise. Colocar aqui, tá bom, a 50%, Gaussian Monochromatic, mesmo aqui no padrão, dá um OK. Vou agora aplicar uma outra desfocagem, só que uma desfocagem de movimento, ou em Filter, Blur, Motion Blur. Pode colocar aqui no valor de, deixa eu ver aqui, 100 pixels. 100 pixels já está legal, tá OK. Vou aumentar o contraste aqui, Ctrl L, escurecer um pouquinho aqui, controle deslizante de Shadows e aumentar um pouquinho aqui o dos Highlights. Então fica mais nítido aqui o meu fundo, a textura. Eu vou criar agora um novo documento, que eu vou criar um pattern para aplicar sobre essa textura. Vou lá em File, New, o documento bem pequenininho, 50 por 50 pixels apenas, fundo branco, clico em OK. Vou aumentar o zoom aqui, pressionar o Ctrl e o 0, daí ajusto aqui a minha área de visualização, posicionar um pouquinho mais para cá. Importantíssimo, crie um novo layer acima, porque esse pattern terá o fundo transparente, né? Funciona diferente. Aqui eu vou desabilitar mesmo a visualização do fundo. Vou pressionar a tecla Ctrl R, que vai me auxiliar a criar esse pattern. Eu só vou puxar daqui da régua, é o Ctrl R, e você habilita aqui em View Rulers as réguas. Você só clica aqui, ó, e arrasta uma linha guia. Quando chega no meio do documento, ele gruda, faz como um ímã aqui, tanto na horizontal como na vertical. Então aqui indico o centro do meu documento, aqui na horizontal. Vou selecionar esta ferramenta aqui, a Pencil Tool do grupo de ferramentas aqui onde está a Brush. Funciona da mesma forma que um brush, só que de forma seca, como um pincel mesmo, né? Tem as outras opções aqui para você escolher. Vou colocar aqui em 100% do hardness, o tamanho, né? Sem ser suave, deixar 100% em hardness aqui. O diâmetro, vou colocar o diâmetro num valor de bem pequenininho aqui, uns valor par, deixa eu ver, um número, acho que o número 4 pixels, acho que vai ficar melhor, 4 pixels, tá bom assim. Não, vou colocar o valor 6, vai colocar um valor em 6 pixels, acho que vai ficar melhor. Colocar aqui, ó, o brush, posicionar na cor em preto, neste novo layer criado. Eu vou dar um clique aqui no canto, ó, um clique apenas, Shift pressionado, dei apenas um clique aqui. Agora eu mantenho a tecla Shift pressionada e dou um clique aqui neste outro canto, na mesma reta. Então, um clique, o Shift pressionado clica do outro lado e já faz uma linha reta, seja com qualquer outra ferramenta também desse tipo, como a Brush e até mesmo a Pattern Stamp Tool. Aqui no meio, eu fiz esta linha guia para auxiliar aqui ao centro, para que eu identifique. Vou dar um clique aqui, Shift pressionado, dou um outro clique aqui. Então, feita aqui a linha. A mesma coisa aqui embaixo, um clique aqui, Shift pressionado, outro clique aqui. Retiro a visualização deste layer de baixo para que fique transparente, os quadradinhos indicam transparência. Posso retirar as réguas aqui em View Rulers, posso limpar as linhas guia também, View Clear Guides, limpou aqui as linhas guia. Agora vou em Edit,
define pattern, definir isso como um pattern. Só que eu vou até inverter as cores aqui, vou colocar em branco, que vai ficar melhor para colorir se eu precisar no outro. Então eu vou pressionar o Ctrl e o I. Eu fiz com o preto só para que ficasse bem visível. Então eu vou pressionar o Ctrl e I, vou inverter primeiro, ó, ficou branco agora as faixas, né, o que estava preto ficou branco, o comando de inversão. Agora vou em Edit, poderia ter feito isso lá também, vou fazer por aqui já para facilitar. Define Pattern, pode colocar o nome que você quiser, eu vou colocar como Pattern 1 mesmo, dá um OK, Ctrl W, fechou esse documento, não quero salvar, beleza, voltei aqui. Agora vou criar um novo layer de ajuste com um pattern, a textura, e essa aí é a minha textura, ó, que é já selecionada aqui embaixo, né? Já estava no padrão, é a primeira que seleciona depois que você cria. Só isso mesmo, em 100%, ok, aí fez essas linhas aqui. Agora eu vou unir este layer ao de baixo com o comando Ctrl E, uniu aqui. Vou aplicar um outro layer de ajuste aqui, pode ser um Hue Saturation, pode ser até manual mesmo, um Hue Saturation agora. Pressionar o Ctrl U, modo Colorize, mudar aqui para um tom de azul, aumentar bem a saturação. Deixar assim, tá ok. Agora eu vou criar um novo layer para aplicar o efeito de gotas d'água. Vou deixar assim, né? Porque depois eu posso mudar a cor com o Hue Saturation de novo, né? Só para diferenciar aqui este background. Bom, vou selecionar a ferramenta Brush. Eu clico com o botão direito, eu vou selecionar um brush com hardness em 100%, um brush bem seco mesmo. Diâmetro depende do que você vai criar aqui. Até aqui no Brush Engine, desabilite aqui as opções do Shape Dynamics, tudo, deixa apenas a Smoothing acionada. Aí você faz uns testes aqui, neste novo layer que foi criado. Você faz pode ser um texto mesmo, né? Só que eu vou fazer em branco, que vai facilitar para visualizar os layer styles. Pintar aqui de branco, né? Fazer assim, ó. Cria aqui umas bolinhas como se fossem gotas, né? Só para visualizar à primeira vista a aplicação dos estilos. Então agora eu vou dar um duplo clique aqui para habilitar os estilos e você vai trabalhar apenas com 3. Aí você faça testes, mude valores, você pode chegar no resultado melhor. Primeiro que você vai trabalhar é o Drop Shadow. Drop Shadow deixa no modo Multiply mesmo. Só vou reduzir um pouquinho a opacidade aqui, deixar em 60%. Size, aumentar um pouquinho o size. Deixar neste ângulo mesmo, tá bom? Size aqui eu deixar até muito, vou deixar em 12. Aqui. E a distância, colocar em um valor em 10 pixels. 10 acho que até é muito, colocar em 8. 8 neste caso. Um Inner Shadow, uma sombra interna. Aqui eu vou colocar o modo da sombra em Overlay. Vai ficar melhor porque depois eu vou tirar esta opacidade aqui de preenchimento do texto, né? Então vai ficar só os efeitos no layer mesmo. Então colocar o Inner Shadow, só vou deixar aqui no modo Multiply como estava mesmo, para que eu visualize o efeito aqui. Vou colocar aqui o size um pouquinho maior, colocar em 9. A distância eu vou colocar aqui em uns 8. Só isso mesmo. Agora eu posso mudar aqui para o modo Overlay. Eu visualizei aqui. Bevel and Boss, só esses três você vai aplicar. Configuração de Depth aqui, que vai dar volume, né? Deixar aqui em valor de 164% mais ou menos. Depth, mas você faz o seu teste. Suavidade vou aumentar bem, deixar ele bem suave, ó, fica bem mais bonito. Size, deixa aqui o size em 8 pixels mais ou menos. E aqui que é importante, Highlight Mode, vou aumentar este brilho, deixar em branco lá nas pontas. E aqui só vai aparecer o efeito quando eu tirar aqui o Blend no Blending Options. Então eu vou voltar aqui para o Blending Options. E aqui eu tenho aqui definição de opacidade do layer, opacidade total. E esse aqui de baixo, Fill Opacity, ele retira apenas os pixels, a opacidade dos pixels que estavam no layer. Os pixels originais, que no caso, o que eu contornei ali com a brush, essas gotas e tal. Então eu tiro ali, mas mantém o efeito dos estilos. Olha só que legal, né? Só que aqui em Bevel and Boss, volto aqui eu mudo o Blend Mode para Mode para que não fique escuro, não é essa
não é isso que eu quero. Vou colocar aqui como Hard Light e vou mudar aqui para branco. Olha só o efeito, que legal. Aumenta um pouquinho o valor aqui do brilho, então fica como gotas d'água. Aqui vou até aumentar o size um pouquinho mais, ó. Só um pouquinho também, deixar em 13, suavidade, deixar no máximo a suavidade, um número a menos aqui, 15, 14 mais ou menos. Eu venho depth aqui, se eu aumento ou diminuo, como vai ficando, aí você vai fazendo os testes. O Inner Shadow a mesma coisa, deixa eu ver como que vai ficar aqui se eu aumentar a sombra interna, aumentar um pouquinho mais, ó. Deixar aqui em 16, a distância vou deixar em 15, reduzir a opacidade, vamos ver o Drop Shadow agora arrumar. O ângulo não adianta arrumar, tá bom assim mesmo. Assim tá legal. Reduzir um pouquinho só a opacidade aqui do Drop Shadow, deixando mais suave aqui. Size só que aumentar um pouquinho mais e reduzir a opacidade, ficar mais realista assim, ficou melhor, ficou bem melhor. Salva este estilo, clica aqui neste botão, ó, New Style, coloco incluindo Layer Effects e Blending Options, né? No caso no Layer mesmo não tem, mas pode deixar os dois marcados. Colocar aqui como água, Water é o estilo, dá um OK, então você já tem seu estilo definido ali, dá um OK, isso aqui foi só de teste, né, que você fez. Você pode selecionar tudo com o Ctrl A e deletar, você já tem o seu estilo salvo e também aqui no Layer. Então com a Brush agora, tudo que eu fizer aqui vai ficar como água. Olha só que legal o efeito. Só que a gente vai melhorar ainda isso. Mas primeiro vamos terminar o efeito. Eu expliquei aqui, você pode fazer manualmente, escrever o texto que você quiser, colocar o nome, o que você quiser, né, com água aqui. Vou até mudar a cor aqui, ó, vou clicar no layer de ajuste abaixo aqui deste background, selecionar um Full Saturation de novo, vamos ver com o uso das tonalidades de cor, se vai ficar mais visível aqui. Vou colocar no modo Colorize, ó, ficou em vermelho, só que aumenta a saturação. Vamos ver como que vai ficar com a saturação maior, né? Aqui o Hue, vamos alterar aqui, ó, pro verde. Ficou legal também, né? Puxado para azul fica bem melhor, ó. Puxado para azul e a saturação aumentar mais ainda, com a saturação no máximo, fica bem bonito o efeito. Bom, vamos fazer agora com a fonte. Então neste layer aqui eu vou selecionar tudo com o Ctrl A e deletar, Ctrl D, e eu vou criar um novo layer acima. Novo layer, deixa esse em branco aqui, porque aqui agora, se eu clicasse agora com a ferramenta de texto, o texto seria incorporado a este layer. Eu não quero isso. Vou preencher o layer com um pixel e não como fonte editável. Então eu vou selecionar a fonte aqui, colocar um, vamos ver aqui uma fonte legal, a gente pode trabalhar. Vamos ver aqui. Escolher a fonte que é o mais difícil, né? Vamos ver aqui uma fonte boa. Vou colocar esse aqui, ó, Brush Script STD. Deixar aqui no modo Smooth da fonte, Medium, que já é o padrão, essa não tem opção para escolher, só aumentar o tamanho. Vou dar um clique aqui, ó, dar um clique. Olha só, como o layer estava vazio, ele já adiciona como um layer da fonte. Por isso, se eu tivesse feito isso nesse, ele já seria incorporado aqui. Não era isso que eu queria. Então eu vou escrever o texto aqui em branco. Pode ser da cor que você quiser, na verdade. Deixa eu ver meu sobrenome aqui, Beccari. Em branco, em preto, da cor que você quiser. Só aumentar o tamanho um pouquinho, Ctrl T, Shift e o Alt pressionado, aumenta proporcional do centro para fora. Deixar aqui, aplica, né? Aperto Enter, transformar aqui. Agora eu só carrego a seleção deste texto aqui. Ctrl pressionado, dou um clique no thumbnail de visualização, ele marcou a seleção, tiro a visualização. Agora aqui eu preencho de branco. Branco está a cor do meu foreground aqui, então um Alt Delete. Olha só o efeito de texto aplicado ali. Então agora eu pego a Brush Tool, ferramenta Brush, aumento ou diminuo o Brush, ó. Crio algumas gotinhas aqui, diminuo um pouquinho, ó. Posso até trabalhar no texto e modificá-lo também. Ó, diminuir aqui, eu posso modificar aqui, continuar aqui, ó, o traçado, ó, vou modificando o texto. Ó.
Aí você vai fazendo as suas modificações. Deixa mais uma aguinha aqui, outra aguinha aqui, aumenta um pouquinho do brush aqui, deixa aqui mais um pouquinho, aqui, diminui aqui, um pouquinho aqui, só diminuindo, aumentando o brush, ó, fazendo os efeitos aqui da água, né, postada, como se fosse esse efeito aqui, tá legal. Bom, tá beleza, supondo que seja esse o seu efeito final, você gostou desse efeito aqui. Eu vou unir este layer ao layer de baixo, o layer de ajuste aí, Ctrl E. Agora eu tenho aqui o meu background. Eu vou fazer, vou até deletar este layer de texto aqui. Pode até com outra fonte, você pode testar diversas fontes, as que são grossas vão ficar bem bonitas. Só que é o seguinte, então eu fiz esse fundo propositalmente para você ver como você pode aplicar distorção para melhorar ainda o efeito. Como? Eu vou primeiro deletar este layer aqui para ficar mais fácil a compreensão. Eu vou carregar esta seleção. Vou manter o Ctrl pressionado, porque é o seguinte, deixa eu explicar antes. Você olha aqui, tem esses traçados aqui, e tem a água por cima. Quando você olha, dá uma diferença aqui de você ver a linha, porque distorce um pouquinho. Como aplicar essa distorção quando o fundo é desta forma? Você vai aplicar com este filtro aqui, ó, de distorção, o Displace. Eu vou aplicar agora. Eu vou carregar a seleção de todo o conteúdo deste layer aqui, onde tem os efeitos da água, Ctrl pressionado, dá um clique aqui no thumbnail de visualização, e carregou a seleção. Eu vou salvar como um novo canal alfa. Vou em Select, Save Selection. Vou colocar o nome aqui que eu quiser, Displace água, né? Ou nem precisa colocar um nome, só clique em OK. Aqui em Channels, você vai ver que foi criado um novo canal alfa. Eu vou retirar essa seleção com o Ctrl D, a seleção que estava ativa, e vou dar um clique aqui. Olha só como eu visualizo. Está bem seco e eu vou desfocar um pouquinho. Vou em Filter, Blur, Gaussian Blur. Gaussian Blur, um desfoque aqui de uns 3 pixels, tá legal, 2,8, 3 pixels, tá legal, e dá um OK. Então como funciona esse Displace? Eu vou salvar este canal que eu criei agora como uma textura, um PSD, na verdade, uma textura. E quando eu aplico aquele filtro Displace, ele entende que onde tem preto ele tem que fazer uma, tipo, arrastar para a esquerda, e onde tem branco ele dá uma arrastada para a direita. E este efeito simula profundidade, por exemplo, a parte que fica preta parece que está mais abaixo, tipo um buraco, vai, tipo como se fosse um buraco mais para baixo assim, e a parte branca em alto relevo. É dessa forma que funciona o efeito do filtro. Só que para isso você precisa salvar um PSD desse Displace. Então vou lá vou copiar primeiro, né? Seleciono aqui, Ctrl A, selecionou tudo aqui do canal alfa, vou em Edit, Copy. Agora eu crio um novo documento, File, New. Ele já até marca aqui que o Color Mode é em Grayscale, porque eu estou trabalhando com o canal alfa só em preto e branco. Não importa, já o tamanho exato do documento. Clico em OK. Agora eu colo aqui com o Ctrl V, né, o Edit, Paste. Colei aqui. Agora vou em File, Save. Vou salvar o PSD no meu desktop aqui com o modo de Displace, o nome, né? Displace como um Photoshop PSD. E clico em salvar. OK. Fecho esse documento aqui, Ctrl W. Agora não vou retirar essa seleção do outro documento. Select, Deselect. Volto aqui para o modo RGB. Pronto. Agora, voltando aqui à aba Layers, eu vou duplicar este background. Clico e arrasto aqui para o ícone do Create a New Layer, uma cópia aqui, porque ele está bloqueado, eu não poderia aplicar uma máscara, né? E eu vou precisar do fundo aqui também. Então, agora com este aqui de cima selecionado, vou lá em Filter, Distort, Displace, valores padrões aqui nesta situação, mas se o documento é maior você aumenta esses valores, aqui tá bom, no Repeat to Fit e também no Repeat Add Pixels acionado, e vou clicar em OK. Agora abre esta aqui, ó, para eu selecionar aquele Displacement Map, Choose a Displacement Map, e é aquele PSD que eu salvei. Ou então localizá-lo aqui, né? Isso, se tiver aqui, meu Deus, cadê? Aqui, ó, Displace, PSD, dou um duplo clique, ele aplica esta distorção, olha só onde tinha o texto. Só que aqui ele fez tudo em volta aqui, não ficou legal. Como aplicar este efeito apenas dentro do texto? Com máscara, de uma forma muito fácil. Então com este layer selecionado, este aqui que acabamos de aplicar o Displace, eu vou em Layer,
Layer Mask, e tem essas duas opções: revelar tudo ou esconder tudo com uma máscara. Então eu clico em Hide All, então ele esconde todo aquele efeito do layer. Praticamente ele escondeu o layer inteiro, ele aplicou uma máscara, que é a mesma coisa que eu tivesse criado a máscara com o Alt pressionado aqui. Ele escondeu tudo que tinha nesse layer. Só mais uma forma de você criar a máscara. Mantenho o Ctrl pressionado, dou um clique de novo aqui, carrego a seleção deste layer, onde tem os elementos da água que eu acabei de criar, seleciono aqui a máscara e pinto de branco para revelar os efeitos que tem dentro deste layer apenas dentro da seleção. Então seleciono aqui a máscara, Alt pressionado, pressiona o Delete se a cor do seu foreground estiver em branco, vai pintar de branco. E o efeito de distorção aplicado somente dentro do texto. Olha só que legal. E aqui agora você pode fazer os seus testes ainda. Sobrepor aqui a este layer, um layer de ajuste de Hue Saturation. Você pode alterar a saturação, coloração da maneira que você preferir. Olha só que legal o efeito. Pode testar também com outras fontes. Esse aqui é só para que você aprendesse mesmo o efeito. Olha só, pegar em rosa não pega nada não. Aqui, aumentar a saturação. Muito bonito mesmo o efeito. Ó. Olha só que cor legal. E a distorção aqui do volume, olha, da linha. Então, este é mais um efeito, mais uma dica para você.